Sr. Professor, muito obrigado com a sua licença. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Queria saudar, enfim, os meus colegas de mesa, em especial agradecer ao Sr. Professor a disponibilidade para esta moderação que vem aqui a brilhantar este evento. Tinha aqui umas pequenas questões prévias antes de entrarmos diretamente nesta matéria de direito de portabilidade dos dados. A primeira das questões, queria comunicar que, em virtude do interesse que esta iniciativa despertou, o Centro de Investigação de Direito Privado está a organizar uma pós-graduação nesta matéria de proteção de dados e empresas, no fundo, procurando aqui complementar a já de si excelente oferta da Faculdade sobre a questão da proteção de dados, nesta ótica que é uma ótica mais própria do Centro de Investigação de Direito Privados, que é a ótica do direito privado e, em especial, da dimensão empresarial da proteção de dados e do regime da proteção de dados. Depois, queria dizer que vamos ter aqui uma pequena alteração no segundo módulo, em virtude de um impedimento que era imprevisível e de última hora do professor Barreto Menezes Cordeiro. Vamos ter uma alteração. O Sr. Professor Barreto Menezes Cordeiro não poderá vir falar-nos do tema que estava publicitado. Teremos em sua substituição o Dr. Miguel Brito Bastos, que falará sobre contratos que têm por objeto dados pessoais. Portanto, julgo que é um tema também de grande interesse e, enfim, a substituição assegura o interesse na iniciativa. Finalmente, queria, antes de entrar aqui na questão de direito de portabilidade de dados, fazer uma pequena declaração de interesse, que é a seguinte: eu associo-me a todas as iniciativas que têm por objeto dar as boas-vindas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, acho que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não obstante os inúmeros mitos a que deu lugar, angústias e em determinadas situações algum desespero, portanto, enfim, dissipadas as dúvidas essenciais, acho que é uma notável obra de intervenção normativa que procura conjugar de forma adequada a tecnologia e a dimensão fundamental da proteção da pessoa e a dignidade da pessoa humana, e é, digamos, uma obra voltada para a inovação, voltada para o futuro. Portanto, queria só dizer isto. Duas boas-vindas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Bom, agora iria partilhar convosco algumas notas sobre o direito de portabilidade. São umas notas preliminares, obviamente. O direito de portabilidade de dados é um direito novo, portanto, um direito que não encontrávamos na legislação até agora vigente sobre proteção de dados. Suscita algumas dúvidas, suscita algumas reservas, sobretudo àquelas entidades que, ao longo dos anos, se foram acostumando a criar extensas bases de dados pessoais e que se habituaram a ver aquelas bases de dados como as suas bases de dados, como os seus instrumentos para gerar valor. Enfim, existem dúvidas que provavelmente só poderão ser resolvidas com a concreta aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, com os casos que venham a ser decididos sobre isso, mas ainda assim partilharia convosco as minhas primeiras conclusões sobre o direito de portabilidade. Portanto, o direito de portabilidade está, como toda a gente sabe, consagrado no artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a ele se refere o considerante 68, que apresenta uma justificação. A justificação que é dada é esta: para reforçar o controle sobre os seus próprios dados. Sempre que o tratamento de dados pessoais for automatizado, o titular dos dados deverá ser autorizado a receber os dados pessoais que lhe digam respeito, num formato estruturado, de uso corrente, leitura automática, interoperável, e deve ser permitido a transmiti-los a outro responsável pelo tratamento. E, nessa medida,
vem aqui o artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados dizer que se o tratamento por um responsável pelo tratamento ocorrer com um fundamento jurídico que é o contrato e a execução de um contrato ou o consentimento do titular dos dados, se o tratamento for um tratamento que é feito por meios automatizados, então o titular dos dados pessoais pode solicitar ao responsável pelo tratamento que os dados lhe sejam entregues neste tal formato estruturado do decorrente e de leitura automática, ou solicitar mesmo que esses dados sejam entregues a outro responsável pelo tratamento, e diz-se no número 2 que sempre que seja tecnicamente possível pode, enfim, essa transmissão ocorrer diretamente entre responsáveis pelo tratamento. Como limite, no número 4 do artigo 20, encontramos a regra de que o direito de portabilidade não pode prejudicar direitos e liberdades de terceiros. Portanto, este é o enquadramento geral e, enfim, do considerando, nós conseguimos, desde logo, perceber uma primeira teleologia subjacente à consagração do direito de portabilidade. Portanto, temos aqui esta ideia de que, ao conferir a portabilidade ao titular dos dados, coloca-se o titular dos dados no centro do ecossistema que utiliza os dados pessoais como uma ferramenta importante do seu funcionamento. Na realidade, o titular dos dados pode, se assim o entender, mudar de prestador de serviço, solicitando que os dados que tenha fornecido sejam entregues a outro prestador de serviço, pode, não querendo mudar de prestador de serviço, utilizar esses dados para a contratação com outros prestadores de serviço e, portanto, pode reutilizar esses dados. Portanto, no contexto desta economia da era digital, que, enfim, é um chavão que normalmente se utiliza, tem nos dados pessoais o petróleo da nova economia, é um direito concebido para suportar a escolha, o controlo e a importância do titular dos dados pessoais. Por outro lado, torna também o responsável pelo tratamento responsabilizado perante o titular dos dados, na medida em que enfim, o tratamento não seja um tratamento adequado, na medida em que não sejam respeitadas regras legais ou regras que decorram dos próprios instrumentos corporativos, vinculativos para o responsável pelo tratamento, é muito fácil ao titular dos dados solicitar a sua transmissão para outro prestador de serviços. Bom, basta pensar um conjunto de casos muito diversos para se perceber a importância que isto tem. Existem inúmeras situações de imobilidade no que diz respeito aos prestadores de serviço que são provocadas por uma realidade de facto que é a impossibilidade de transmitir dados pessoais para outro prestador de serviço faz com que a pessoa se situe numa situação de lock-in, numa situação de aprisionamento com aquele prestador de serviços. É evidente que é possível agora começar, enfim, a utilizar um novo prestador de serviços de mail, mas se isso implica perder todos os e-mails que foram enviados e trocados nos últimos 5 anos, 6 anos, a pessoa tem certamente reservas em trocar de prestador de serviço. É evidente que é possível trocar de prestador de serviço financeiro, enfim, de um banco, mas se isso implica perder todo o histórico de transações, todo aquele manancial de informação que existe junto do seu antigo prestador de serviço e que serve para fins muito diversos, enfim, existirá aqui alguma reserva na mudança do prestador de serviço. Se alguém utiliza uma rede social e tem informação associada ao seu perfil e tem um conjunto de publicações associadas ao seu perfil, poderá mudar de rede social, mas não o fará se isso implicar perder toda aquela informação. Portanto, aqui a ideia é o direito de portabilidade como um instrumento para esta mudança poder ocorrer, sem que o titular dos dados fique nesta situação de perder
a informação. Mas há outra dimensão que eu penso que devemos levar em linha de conta na descoberta da teleologia subjacente ao direito de portabilidade, porque, enfim, essa teleologia, como veremos um bocadinho mais à frente, parece-me ser essencial para a determinação da exata extensão do direito de portabilidade. Essa outra dimensão tem a ver com o direito de portabilidade se inserir, mesmo no contexto do próprio regulamento, numa orientação mais geral, que é a orientação de facilitar ou promover a livre circulação de dados. Portanto, a própria denominação do regulamento diz respeito, obviamente, à proteção de dados pessoais, mas também à livre circulação de dados pessoais. Essa orientação mais global está presente, como todos sabemos, na supressão da necessidade de notificação ou comunicação em regra para se proceder a operações de tratamento. Está presente na regra que é designada por vezes de one-stop shop para o tratamento transfronteiriço. Portanto, há aqui esta ideia de facilitar a livre circulação de dados, e o direito de portabilidade é um instrumento para facilitar essa livre circulação de dados. E é uma orientação que encontramos em inúmeras outras iniciativas legislativas. Posso referir, por exemplo, a proposta do regulamento da Comissão Europeia para o tratamento de dados não pessoais, portanto, que no fundo vem fechar o ciclo desta livre circulação de dados aos outros dados que não estão abrangidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou a revisão da Diretiva de Serviços de Pagamento, que, como toda a gente sabe, prevê a obrigatoriedade de prestadores de serviços de pagamento partilharem informação sobre contas bancárias com, enfim, prestadores de serviços que são terceiros, se assim for desejado pelo titular da conta bancária, para possibilitar a prestação de serviços de iniciação de pagamentos ou a prestação de serviços de informação sobre contas. Portanto, há aqui uma lógica mais global, que é a lógica de, no contexto de uma economia digital, se entender que a livre circulação de dados é um instrumento de concretização do mercado único digital. De resto, na revisão da estratégia do mercado único digital que ocorreu o ano passado, em 2017, vem-se dizer precisamente isto, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é um dos instrumentos, entre vários outros, para a concretização do mercado único digital e dos seus três pilares que aqui enunciei. Portanto, diria que primeira abordagem sobre a teleologia, o artigo 20 tem muito mais do que aquilo que parece à primeira vista. Tem uma teleologia complexa, multifacetada, para justificar a sua consagração. Bom, dito isto, vamos então ver sumariamente algo sobre a estrutura e os requisitos para o exercício do direito de portabilidade. Diz-se no artigo 20 que o direito de portabilidade respeita, em primeiro lugar, aos dados que tenham sido fornecidos pelo titular dos dados a um responsável pelo tratamento. E, em segundo lugar, que digam respeito ao titular. Esta questão do que é que se deve entender por dados que tenham sido fornecidos ao titular, pelo titular dos dados a um responsável pelo tratamento, é, sem sombra de dúvida, a questão mais polémica e a questão mais problemática a propósito do direito de portabilidade. Toda a gente conhece, enfim, se calhar nem toda a gente, mas muita gente conhece as famosas guidelines do Grupo de Trabalho do artigo 29 sobre a questão de direito de portabilidade, e nessas guidelines vem-se dizer algo com o qual estou de acordo, digo desde já, que deve entender-se como dados fornecidos pelo titular a um responsável pelo tratamento, não apenas aqueles dados que tenham sido fornecidos ou comunicados ativa e conscientemente, mas também aqueles dados
que resultem da observação ou o controlo que o responsável pelo tratamento faz de uma atuação do titular dos dados, seja numa página da internet, seja numa aplicação, seja numa plataforma, seja no que seja. Portanto, isto obviamente estende de forma bastante considerável o direito e o conteúdo do direito e a importância do próprio direito. Enfim, toda a gente sabe que essa observação, essa análise sobre o comportamento é um instrumento que o responsável pelo tratamento utiliza frequentemente para, no fundo, fazer análises de mercado, para fazer um perfil, traçar um perfil do titular dos dados, para prever o seu comportamento e, com isso, vai modelar produtos e serviços, vai personalizar produtos e serviços, vai orientar campanhas de marketing, vai muitas vezes definir modelos de negócio, o que significa que a portabilidade desse tipo de dados pode, efetivamente, servir para a entrada de novos atores no âmbito daquela área negocial, daquela prestação de serviço. Mas digo mais que a orientação que vimos pela teleologia deve levar a que consideremos que são fornecidos pelo titular dos dados, para este efeito, também informações que são entregues ou comunicadas ao responsável pelo tratamento por terceiros, mas a propósito de dados fornecidos pelo titular dos dados. Basta pensar que seria completamente um fator de prejuízo, de lesão para este direito, que o titular dos dados pudesse pedir a portabilidade dos e-mails que enviou, através da sua caixa de e-mail, mas não dos e-mails que recebeu na sua caixa de e-mail. Ou que pudesse pedir a portabilidade de instruções que deu sobre a sua conta bancária, mas não a portabilidade de instruções que foram dadas por terceiros sobre a sua conta bancária, incluindo depósitos que tenham sido feitos. Portanto, parece-me que as informações de terceiros que têm esta ligação indissociável, inseparável, dos dados fornecidos pelo titular estão também aqui abrangidos. Mas não vejo também motivo para excluir as informações de terceiros que, não tendo esta ligação, surgem a propósito de dados fornecidos pelo titular. Porque é que os likes que sejam colocados numa determinada publicação ou as revisões que são feitas sobre um determinado livro do titular não devem ser objeto deste direito de portabilidade. Parece-me que devem ser objeto deste direito de portabilidade dentro de uma lógica que é muito própria do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é esses dados pertencem ao titular dos dados e não ao responsável pelo tratamento. O que é que se afasta, então? Bom, isso é relativamente pacífico. Estão afastados os dados que sejam criados pelo próprio responsável pelo tratamento, ainda que com recurso à informação fornecida pelo titular ou por terceiros. Se há a elaboração de um perfil, ou se há uma anotação, um rating que seja elaborado de acordo com umas regras que são regras inerentes à estrutura do responsável pelo tratamento, obviamente que isso não pode ser objeto do direito de portabilidade. Mas, portanto, eu entenderia aqui, nesta linha, enfim, não é um entendimento meu, é um entendimento nesta linha que já consta das guidelines do Grupo de Trabalho do artigo 29, que é dado, fornecido pelo titular para este efeito, tudo aquilo que, no fundo, não seja dado gerado pelo próprio responsável pelo tratamento. Claro que percebo que esta interpretação cause preocupação sobretudo, como disse no princípio, às entidades que, enfim, foram construindo bases de dados e que se habituaram a ver essas bases de dados como as suas bases de dados, mas julgo que, a longo prazo, a interpretação mais restritiva não terá grande viabilidade. A proposta de lei 120-13, de 22 de março de 2018,
tem um artigo, tem o artigo 18 sobre esta questão, mas sinceramente não consigo perceber muito bem o que é que se retira exatamente deste artigo 18, número 1. Não consigo perceber se, no fundo, o objetivo da legislação nacional é tomar uma posição sobre este problema específico de em que sentido se deve entender dados fornecidos pelo titular. Porque o que se diz é que o artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados só diz respeito aos dados fornecidos pelo titular. Ora, isso é algo que já é dito no próprio artigo 20 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, não sei se portanto, haveria aqui alguma... Estou bem de tempo, sobre 5 minutos, muito bem. Não sei se haveria aqui alguma intenção de sustentar algo mais restritivo do que o que consta do próprio regulamento. Se havia, isso não é claro. Mas também devo dizer que se havia, me parece que a orientação do legislador nacional não é correta. Não é correta no sentido de que é uma interpretação que vai criar entraves ao surgimento de novos atores no mercado digital. Esses entraves, aliás, foram objeto de uma análise da Autoridade da Concorrência recente. Julgo que não terão justificação que não seja de proteger a posição de incumbentes relativamente aos dados pessoais. Por outro lado, pode provocar aqui verdadeiramente uma fragmentação relevante que, enfim, o regulamento, pela sua própria natureza, terá desejado evitar quanto ao regime de proteção de dados. E não me parece também que, do que li da proposta, se descubra uma fundamentação em linha daquilo que se admite no artigo 23, número 1, para as situações em que é possível, digamos, limitar os direitos consagrados pelo regulamento. Bom, quanto ao segundo requisito, que é aqui que os dados digam respeito ao titular, obviamente que não se pretende excluir dessa forma que os dados possam simultaneamente dizer respeito ao titular e a terceiro, porque o número 4 tem precisamente por objetivo dizer que os dados de terceiro podem ser também objeto de portabilidade, ainda que o terceiro não tenha consentido. O terceiro não pode ficar numa posição substancialmente pior do que aquela que já estava. A portabilidade não pode prejudicar os seus direitos e liberdades. Vamos ter aqui uma sessão específica sobre isso e, portanto, não irei desenvolver. Depois, é preciso que o tratamento seja justificado pelo contrato ou pelo consentimento, o que, do meu ponto de vista, deve ser entendido que sempre que existirem diversos fundamentos jurídicos, desde que um destes esteja presente, a portabilidade se deve aplicar. Mas também, uma vez cessado o contrato ou o consentimento, se o tratamento tiver outro fundamento, ou seja, se o responsável pelo tratamento permanecer com os dados com base noutro fundamento, cumprimento de obrigações legais ou interesse legítimo, por exemplo, aí já não se aplica o direito de portabilidade. O regulamento diz, como estão recordados, que a portabilidade deve ocorrer por via de transmissão de dados num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. Julgo que se consagraram os requisitos mínimos para que um outro sistema informático possa adequadamente reutilizar aqueles dados. Embora o regulamento não estabeleça nenhumas regras ou padrões para que os sistemas sejam interoperáveis, devo dizer que a expressão sem que o tratamento de dados os possa impedir, que existe na parte final do número 1 do artigo 20, tem precisamente por objetivo dizer que não são aceitáveis situações de impedimento de facto por via tecnológica. E julgo que ninguém
irá perceber que os sistemas sejam interoperáveis para tudo, para comunicações dentro das próprias instituições, para comunicações para tudo o que interessa aos objetivos de negócio dos responsáveis de tratamento, mas que já não sejam interoperáveis para o exercício do direito de portabilidade. Última palavra, em matéria de riscos, julgo que o direito de portabilidade tem riscos relevantes também. E julgo que esses riscos deveriam ter sido adequadamente ponderados pela legislação nacional. É evidente que, à semelhança do que já acontecia com o direito de acesso, pode ser um direito que se preste a abusos, situações de condicionar a prestação de serviços ao exercício do direito de portabilidade. Por exemplo, uma companhia de seguros que não celebra um contrato de seguro de vida ou um contrato de seguro de saúde sem que seja exercida a portabilidade sobre dados médicos, sobre dados sobre hábitos de vida, hábitos de consumo, etc., o que pode levar à exclusão de franjas de pessoas e tratamento discriminatório. Por exemplo, portabilidade no contexto das relações laborais parece-me extremamente complicado, e aí era um dos pontos em que o legislador nacional poderia ter dito claramente que a portabilidade não se aplica às relações laborais. Mas há aqui uma outra dimensão, que é uma dimensão concorrencial. Enquanto a portabilidade está configurada para permitir a entrada de novos atores no contexto da economia digital, ela pode servir também para a perpetuação ou a consolidação de monopólios. Basta pensar, por exemplo, nos serviços financeiros, aquilo que geralmente se chama de giant techs, que, enfim, têm em seu poder um conjunto de dados pessoais não financeiros muito significativo. A utilização do direito de portabilidade de dados financeiros para a introdução no mercado financeiro implicará uma situação de grande desigualdade relativamente aos atores nacionais. Portanto, pode haver, por via do direito de portabilidade, também um problema concorrencial à qual a legislação nacional terá que estar atenta. Muito obrigado.